prezados confrades, confreiras, amigos, parentes, saúdo a mesa em nome do presidente do Instituto, os amigos, os parentes que estão aqui, muito boa noite. Primeiramente, gostaria de dizer que nunca imaginei estar aqui, de pé, diante de tão valorosa audiência para proferir essas palavras. Portanto, de antemão, já peço desculpas se minhas palavras não se fizerem à altura do momento. Gostaria de agradecer os votos dos confrades e confreiras que me permitiram estar aqui hoje de pé, tomando posse como sócio colaborador. Estar aqui hoje, tomando posse como sócio colaborador do Instituto do Ceará, é uma realização mais do que pessoal, mas uma realização familiar. Esse teto que ora nos abriga pertenceu ao meu tio-avô, Jeremias Arruda, irmão do meu avô, Miguel Ed Távora Arruda, que nos anos 70 foi sócio correspondente deste egrégio instituto. Além do meu avô, meu tio-avô, Dr. Francisco de Assis Arruda Furtado, irmão da minha avó Maria Adelina, também foi sócio efetivo deste instituto. Imagine então, senhoras e senhores, a importância que este momento tem para mim e para minha família. Meu avô, Miguel Ed, foi um homem da história. Escreveu, ensinou e se correspondeu com este instituto, mas, além disso, viveu e fez história. Fato que pode ser atestado pela extensa obra que deixou, muitas publicadas na revista do Instituto do Ceará. O sangue de historiador herdado do meu avô corre nas veias da minha família. Contudo, a história não foi a carreira que segui. Me dediquei a estudar outro tipo de história, a história natural. Conhecer o funcionamento da vida em suas diferentes formas e manifestações foi a escolha profissional que fiz, vindo a graduar-me em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará. Na pós-graduação, me dediquei ao estudo da vida marinha no mestrado, concluído no Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, casa que me abriga hoje e que está aqui representada pela sua atual diretora, professora Osiléia, e pelo meu colega, professor Fábio Matos. E que foi fundada por um confrade deste instituto, o professor Melquides Pinto Paiva, que nos deixou recentemente. O professor Melquides dizia que o Labomar era uma oficina de cientistas. Posso, felizmente, dizer que sou um produto dessa oficina. Já no doutorado, enveredei pelo conhecimento dos mares e oceanos, vindo a me doutorar em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Saí do Ceará para buscar o conhecimento na antiga sede da nossa capitania. Mas como diz o poeta e professor Oswald Barroso, abre aspas, o que é o Ceará senão a extensão de Pernambuco? Nossa ocupação foi efetuada pelas entradas de gado, provenientes das grandes cidades da zona da mata pernambucana, com a colonização se dando do interior em direção ao litoral, sem zonas de transição, fazendo com que o modo de vida sertanejo chegue ao litoral, bem mais extenso que o de Pernambuco, sendo o jangadeiro uma espécie de vaqueiro do mar. Fui a Pernambuco estudar oceanografia para aprender a ser um vaqueiro do mar. Ainda citando o poeta e professor Oswald Barroso, ele afirma que, diferente do pernambucano, por nunca ter havido uma grande indústria no Ceará, o cearense teria um, abre aspas, desapego à terra, à acumulação e ao planejamento, vivendo do varejo, dia por dia, de onde viria, abre aspas, o desprezo pelo patrimônio e pela autoestima, fecha aspas. Porém, temos lá nossas vantagens, o espírito inventivo e aventureiro, a criatividade e a disposição de arriscar. Somos mais adaptáveis, uma espécie de faz-tudo, que na verdade é um especialista em imaginar. Somos mais abertos, tanto para correr o mundo como para acolher visitantes. Nesse sentido, de querer correr o mundo, Pernambuco não foi suficiente para mim. E, durante meu doutoramento, parti para terras estrangeiras. Foi assim que desenvolvi um período de estudos no American Museum of Natural History, em Nova York, e no National Museum of Natural History, em Washington, ambos nos Estados Unidos da América. E aqui voltamos à história natural. História natural é um termo genérico, atualmente em desuso, geralmente visto como um conjunto variado de disciplinas científicas distintas. A maior parte das definições inclui o estudo das coisas vivas, como a biologia, enquanto que outras definições estendem o conceito até incluir a geografia, a paleontologia e a ecologia.
embora em desuso, ainda é muito usado em museus ao redor do mundo, visto que essas coleções, muitas iniciadas nos séculos XVI e XVII, foram marcadas pela cultura da curiosidade e tem sua gênese na ideia renascentista do teatro do mundo. Com isso, posso afirmar que ao longo da minha breve carreira, contribuí com a história natural do Ceará, ao publicar dezenas de artigos, livros e capítulos de livros sobre a sua fauna marinha e seus aspectos ecológicos e geográficos, sobre a historização de alguns aspectos naturais e das relações que existem entre a história e os fenômenos oceanográficos. Da mesma forma, pude recentemente aplicar meus conhecimentos de naturalista, que era como as pessoas interessadas em história natural eram chamadas, na política ambiental do estado do Ceará, ao exercer o cargo de cientista-chefe de meio ambiente, ao lado do confrade desta casa, de Barão de Estudas, de Arthur Bruno, secretário de meio ambiente à época. Foi um período muito profícuo de trabalho e que me fez compreender como os ditos naturalistas podem contribuir diretamente para a melhoria do meio ambiente do Estado e, consequentemente, da vida da nossa população. O Ceará sempre foi um Estado marcado pelo esquecimento. O ex-governador Parsifal Barroso, em seu livro O Cearense, afirma, abre aspas, dentro do Nordeste, projetado e descrito como um imenso saco, a caracterização do espaço cearense corresponde ao fundo desse saco nordestino, fechado pela linha final de costura que é a Serra da Ibiapaba. Segue o autor. Se não for um imperativo que obrigou o português a dobrar a ponta final do Nordeste, subindo em direção ao meio norte, para chegar ao futuro estado do Maranhão, e o Ceará ainda seria por mais tempo desconhecido e abandonado. Talvez por isso, e pelas promessas de riquezas que diziam se esconder nesse enorme desconhecido fundo de saco, o Ceará foi definido como destino da primeira comissão científica formada totalmente por brasileiros, organizada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a famosa Comissão Científica Exploratória, que desbravou as terras cearenses entre 1859 e 1861. 3 ilustres brasileiros foram os responsáveis pela aventura: o Barão de Capanema, o médico e botânico Freire Alemão e o poeta Gonçalves Dias. 3 historiadores naturais, 3 naturalistas que contribuíram com a história natural do Ceará. Muito do conhecimento produzido, infelizmente, perdeu-se no naufrágio do famoso iate Palpite, objeto de estudo do confrade deste instituto e grande amigo Augusto César Bastos, a qual, inclusive, agradeço as palavras que me foram proferidas. Então, o que estamos a fazer, senão a continuar a empreitada destes 3 grandes brasileiros estudando a história natural do Ceará? Hoje, obviamente, com mais recursos do que naquela época, e relacionando a história natural cearense com a do mundo, seguindo exatamente o lema do professor Martins Filho, confrade desta casa e fundador da UFC, minha alma mater, o Universal pelo Regional. E hoje, dando um passo a mais nessa jornada, ao entrar para o seleto grupo que compõe este Instituto do Ceará. Minha entrada nesta casa, como sócio colaborador, significa para mim a oportunidade de beber na fonte, de ampliar meus conhecimentos e, como diz o título da categoria a qual invisto no momento, de colaborar com o Instituto, com a história do Ceará e com todos e todas que o fazem. Citando novamente o poeta e professor Oswald Barroso, abre aspas, ao contrário da Paraíba e de Pernambuco, o Ceará nunca deu grandes cangaceiros. Enquanto o cangaceiro, porém, a maior parte dos grandes beatos brasileiros é cearense. Enquanto o cangaceiro é um destruidor, um vingador de Deus, o beato é um construtor, alguém capaz de unir, de integrar gentes. É justamente assim que vejo esse Instituto do Ceará, uma casa de unir, de integrar gentes, não podendo, portanto, ter missão mais cearense. Caminhando para o final, gostaria de agradecer ao distinto amigo e confrade Augusto César Bastos, pela indicação do meu nome, aos confrades e confreiras que me elegeram para tornar esse sonho realidade, e ao presidente Júlio Lima Verde Campos de Oliveira, pelo apoio. Certa feita, me foi perguntado se eu gostaria de já tomar posse como sócio efetivo. Respondi que meus cabelos ainda eram muito enegrecidos para tal honraria,
mas que espero que os mesmos possam embranquecer sobre o teto deste palacete, absorvendo todo o conhecimento que aqui é produzido e comentado, fazendo jus à medalha de Barão de Stuttgart que ora orna no peito. Gostaria ainda de agradecer aos meus pais, Francisco Luiz dos Santos Bezerra, e a minha mãe, Maria Gorete Arruda Bezerra, além do meu irmão, Gustavo Arruda Bezerra, biólogo como eu, e que conduz sua carreira em terras europeias, antes nas universidades de Viena e Oxford, atualmente em Cambridge, na Inglaterra. A minha esposa, Rosana Cordeiro, também bióloga e professora da UFC, como eu, e a nossa filha, Clara Arruda. Vocês são o alicerce que me permite erguer-me cada vez mais alto, e um porto seguro onde posso atracar nos momentos em que a tempestade aperta. Isaac Newton afirmou, abre aspas, se vi mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Fecha aspas. Assim finalizo dizendo que, daqui, deste lugar onde me encontro agora, sobre os ombros do Instituto do Ceará, e de todos e todas que o fazem, espero ver mais longe. Muito obrigado.